Então vamos lá. A palavra de hoje, meus amados, ela está em Marcos capítulo 4, versículo 35. Ela fala daquele que tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra, e tem poder sobre todas as coisas, e ele acalma a tempestade. Vamos lá. Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, acalma-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar ordena e lhe obedece? Palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Qual de vocês ou quanto de vocês já passaram medo por causa de um forte vento, uma chuva acompanhada de ventos e relâmpagos? Aqui, no caso, é uma tempestade de vento, não fala uma tempestade de chuva igual a gente vê, né? Aqui é de vento, porque tem tempestade de vento. Ventos destruidores e mortais, tanto em terra e principalmente em água. Vocês já passaram alguma vez dentro de casa medo de fortes ventos ou chuva, ou todos eles juntos, ventos, chuva e relâmpagos? Eu vou ser franco para vocês. Vocês podem ver que eu tenho vídeos aí de pescaria. Eu já passei um grande medo, e não foi só eu não, para falar assim: bom, por que você teve tanto medo? Primeiro, porque eu não tive fé, né? E segundo, porque eu não era o único que estava com medo. O vento era tão forte que nós não ficamos na barraca no acampamento. Nós ficamos dentro do carro, mas o carro parecia que ia sair do chão. Ele balançava, a coisa foi feia, literalmente falando. E isso aconteceu mais de uma vez, porque isso acontece muito em beira de represas, que praticamente é navegável, é profundo, é 100 metros de profundidade, 80, 50. Então, muitas vezes, a coisa é assim e não dá muito sinal. Igual está aqui, ó. Jesus fala para eles: passemos para outra margem. Imagine você, se estivesse armando um grande temporal, se não estaria aqui escrito. Se tivesse um prenúncio de ventos fortes chegando, se eles não falariam: Senhor, é melhor deixar. Vamos deixar mais para amanhã ou mais tarde, porque o tempo está fechando. Sabe por quê? Esses homens, a maioria deles eram pescadores profissionais. Bom, mas o que acontece é que muitas vezes nas nossas vidas as tempestades chegam, e chegam sempre. E sempre vão chegar, porque nós estamos vivos e ninguém passa por essa vida sem passar por tempestades. A vida não é uma calmaria. Lugar que se vive em calmaria, em silêncio, em paz, é só no cemitério, né? Lá você não vê ninguém falar de ninguém, ninguém é rival de ninguém, ninguém se preocupa se quem está enterrado do lado dele é homem ou mulher, se é rico ou pobre, ou dependente de cor, classe social. Ninguém se preocupa. Ninguém se preocupa com o vizinho que está do lado, né? Ninguém se preocupa com a profissão do outro, a posição que o outro ocupava nessa terra.
posição social, qual era a profissão, até quando estudou, o que deixou para trás. Então, lá sim, lá tem paz, mas lá não tem vida. E quando eu e você, nesse momento, temos que agradecer a Deus, é porque nós temos vida, apesar das tempestades. Porque ter paz não é ter ausência ou ser isento de tempestades, mas é termos paz dentro da tempestade, porque sabemos que Deus é conosco. Isso é que é ter paz. Ter paz é ter Deus. Ter paz não é ter ausência de tempestade. Mas é quando a tempestade chegar, você olha, lembra dessa palavra e fala: o Senhor é comigo e eu não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então vamos lá. Igual eu estou falando aqui, a tempestade veio aqui de uma vez, olha aqui, eles deixando a multidão, levaram consigo o Jesus Cristo, e tinha outros com eles, outros barquinhos, e levantou-se, de repente, uma grande tempestade de vento, de modo que as ondas empurradas pelo vento já passavam por cima do barco. E aí o que acontece? Você navegando na vida, em águas tranquilas, trabalhando, os filhos estudando, pão em casa, paz em casa, as contas pagas, ainda que com dificuldades, está tudo tranquilo. Mas de repente a tempestade vem. Quem aí ainda não passou por uma grande tempestade? E quem já não foi pego de surpresa por tempestades da vida? Mas vejam vocês, e as tempestades vêm atropelando, passa por cima mesmo, e a coisa fica feia de uma hora para outra. Nós temos que estar firme na rocha que é Cristo, para suportarmos as tempestades. Né? Aqui, ó. E Jesus? Jesus estava na popa do barco dormindo com toda essa confusão dentro do barco. Homens experientes que fizeram de tudo, esgotaram seus recursos, né? Que eram poucos na época, né? A experiência era ali com os remos, para que lado virava o barco, e eles tinham um certo controle sobre a situação. Mas acontece que esta tempestade ela veio para deixá-los com seus recursos minguados. Os poucos recursos que tinham na época, né? Porque não era como hoje, não era uma embarcação forte. Nós estamos falando aqui de navio, ou de uma lancha muito grande. Nós estamos falando de um barquinho, um barco de madeira, movido ali a remos, ou quem sabe uma velazinha pequena, né? Que com certeza já nessas alturas já tinha rasgado, já tinha arrancado fora, e acabou, perderam o controle da situação. Aí o que nós podemos dizer, meus queridos? Jesus estava lá, mas Jesus permaneceu dormindo. Aí eu pergunto para vocês duas coisas. Por que essa tempestade veio se Jesus estava a bordo? Meus queridos, como eu já disse, não é o fato de você estar com Jesus, estar com Deus, firmado na fé, pela orientação do Espírito Santo de Deus, que as tempestades não virão. Elas virão, com certeza. No mundo tereis aflições, no mundo tereis tempestade. Mas e por que Jesus permanecia dormindo? Porque Jesus, em momento algum, estava ali correndo risco. Porque Jesus falou para eles: passemos para outra margem. E foi dormir porque Jesus estava cansado. Antes dessa passagem bíblica, Jesus estava pregando a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, a parábola da candeia, e por aí vai. E multidões, e multidões, e multidões, e multidões, e multidões. Jesus estava cansado, porque Jesus já era 100% homem e 100% Deus.
Então Jesus, homem, estava cansado, mas ele estava no controle da situação, porque a tempestade a qual os homens, os apóstolos perderam o controle, ela estava no controle daquele que estava dormindo. Ela estava no controle nas mãos e no poder daquele que é 100% Deus. Então, de maneira alguma, nada ali era surpresa para Jesus. Nada daquilo poderia pôr medo naquele que tem tudo sobre os seus pés, sobre o seu domínio total. Então, meus amigos, como Jesus tem tudo sob o seu domínio, Jesus continuava dormindo. Jesus não tinha por que se apavorar, porque Ele é o Criador do mar, Ele é o Criador do vento, e tudo que foi criado não foi criado sem que Ele lá estivesse, sem que Ele estivesse diretamente participando da criação. Tudo que foi feito por Ele. E a criação não é maior do que o Criador. Então estava tudo sob controle, embora não parecesse aos discípulos. Os discípulos sabiam que Jesus era o Senhor. Eles sabiam que Ele tinha poder, eles tinham visto milagres maravilhosos feitos nas suas frentes, na frente de cada um deles. E mesmo assim tiveram medo, e um medo certeiro da morte. Eles não tiveram um medo assim razoável, uma certa desconfiança, eles tiveram certeza de que iriam morrer. Mestre, não te importa que pereçamos? Estamos morrendo, mestre. O barco já está afundando. Está tudo acabado. Não te importa, mestre? Isso não te importa, não se preocupa com isso. Jesus dormindo, Jesus levanta, repreende o vento e diz: cala-te, acalma-te. E o vento acalma, silencia, as ondas ficam como que em uma piscina. Grande bonança. E eles espantados, olhando aquilo, Jesus vira para eles, depois que acalma a tempestade, e fala: por que ainda sois tão tímidos? Por que vocês ainda não são grandes na fé? Ainda não tendes fé? Lhes mostrei tantas coisas, ainda duvidastes de mim? Se eu estava deitado, imagine o Senhor falando para eles, vocês poderiam ficar de pé, porque eu estou no comando mesmo quando eu estou deitado, quando eu estou dormindo, 100% homem, deitado e cansado. Eu estou no controle das coisas. Então, eles se olharam maravilhados e o que eles já sabiam foi confirmado para eles naquela hora. E eles disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este, meus irmãos, que os discípulos perguntam: quem é este? Este é Jesus Cristo. Este é aquele que está sob o controle das tempestades da minha e da sua vida, embora tenhamos medo. Porque eu estou falando isso para vocês, eu não sou um super crente. Eu sou um crente falho, eu sou um cristão falho. Embora eu saiba, eu tenha certeza absoluta que só o Senhor é Deus. Eu tenho medos e muitos medos. Mas aí eu joelho e oro e peço ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra para que o meu coração se encha, para que eu me esvazie de mim mesmo e me encha do Teu Santo Espírito, para que eu, Senhor, não tenha medo. Como o Senhor disse, não temais, porque eu sou contigo, hoje e até a consumação dos séculos. Meus queridos, tenhamos fé. Quem é este? Disse os apóstolos. Este é aquele que está vindo buscar a sua igreja. Aquele que está vindo para buscar aqueles que perseveram na fé, na esperança e no amor. Quem é este que até o mar e o vento
desobedecem. Meus irmãos, este é aquele que tem todo o poder sobre a tempestade. As tempestades virão, podem ter certeza, mas as tempestades não virão para a morte. E quando eu digo a morte, eu digo para que esteja tudo acabado. Porque a morte, ela está no mundo. A morte é para os mortais. A morte é para nós. Mas a morte para o cristão não é o fim. Ao contrário, ela é o começo. Ela é o começo. Não tenha medo. Não tenha medo das tempestades da vida. Quando a tempestade vier, diga: Senhor, eu não tenho domínio sobre esta situação. O que eu pude fazer, eu fiz. Agora é com o Senhor. E eu me tranquilizo, não em mim mesmo. Eu confio, não em minhas forças, mas nas suas. Porque eu sei que verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor é comigo. Eu creio que essa tempestade vai passar e uma grande bonança vai vir. A calmaria, ainda que eu saiba que no horizonte aponta outras tempestades e que vêm e que chegarão, mas novamente eu segurarei nas tuas mãos e passarei por ela de pé na tua presença. Creia no Senhor, porque dele vem a sua vitória nas tempestades. Essa, meus queridos, essas palavras não são palavras minhas. Essas palavras estão escritas em Marcos 4:35. Jesus acalma a tempestade. Essas aqui, meus irmãos, não são apenas palavras de homem. Não são escritas por homens, né? São palavras orientadas por Deus, dada aos homens para que escrevessem, para que ela chegasse a nós agora, 2000 anos depois. Porque o mesmo Jesus que estava nesse barco, ele está no meu barco, ele está no seu barco. E com Jesus no meu barco e no seu barco, no nosso barco, que venham as tempestades. Porque o Senhor está dormindo na polpa do barco. E Ele importa conosco. Senhor, não te importa que pereçamos, não te importa que estejamos a morrer, Senhor. Sim, eu me importo, por isso eu estou aqui com vocês. E se eu falei, vamos para outra margem, é porque vocês chegarão na outra margem. E nós estamos a caminho, meus irmãos, da outra margem, que é a glória, que é a vida eterna. E nós chegaremos lá, porque o Senhor disse, atravessemos para o outro lado, para a outra margem. E se Ele falou que nós vamos chegar do outro lado, é porque nós vamos. Basta ter fé naquele que prometeu, porque Jesus Cristo promete e Jesus cumpre. Jesus não é homem para que fale e não aconteça. As promessas de Jesus são realidade. Elas já aconteceram. Não é como a nossa. A gente faz uma promessa, a gente faz aí um juramento, a gente faz um projeto, mas muitas vezes não dá certo. Mas quando Jesus fala, assim será, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim vai ser. Não tenha medo. Acredite nessas palavras, porque elas são palavras de salvação. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção, pelo carinho. Em nome de Jesus, muito obrigado. A paz esteja no coração de cada um de vocês, nos corações abençoados de cada um de vocês. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo.